Boa noite. Sintam-se todos muito abraçados e muito bem-vindos à nossa casa de oração. E hoje eu tinha me comprometido com alguns amigos que tinham pedido para eu repetir aquela palestra do domingo sobre crise. E tinha até dito que ia repetir mesmo. Uma palestra que eu dei no domingo, o pessoal gostou de algumas histórias que foram contadas. Mas como eu repeti essa palestra em algumas casas espíritas, porque a gente acaba sendo convidado para falar em outras casas, eu falei, de repente outras pessoas também ouviram e vai ficar um pouquinho repetitivo. Então eu me comprometi com eles, a gente vai fazer uma colocação nova, vamos refletir sobre um outro tipo de assunto, mas eu vou adequar as historinhas. Eu juro, Toninho, se der tempo eu vou contar aquela história que ele quer que eu fale, aquela história de qualquer maneira, que eu conte, né? Então eu resolvi conversar um pouquinho. Essa última reflexão que eu estava fazendo acerca do que nós iríamos conversar, resolvi que seria interessante conversarmos sobre o dogma atual, né? Um dos dogmas atuais da sociedade contemporânea. E esse dogma, ele diz o seguinte, mais ou menos isso: nós devemos maximizar a liberdade para maximizarmos o bem-estar. Quanto mais liberdade você tem, melhor você se sente. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia da liberdade e do bem-estar. Por exemplo, vocês fazem compra de supermercado? Sim ou não? As compras de supermercado, elas estão mais rápidas ou um pouquinho mais demoradas? Mais demoradas. Por quê? Vocês têm ideia, por exemplo, de quantos molhos, condimentos, molhos prontos existem? Quantas opções de molhos? Eu contei da última vez que eu fui a um supermercado pequeno. Tinha mais de 38 opções, eu parei na 38. Veneno, sprayzinho para matar bichinho. Sabe quantas opções? Contem. Tinha mais de 26. Parei na 26. Teve uma que eu fui até o fim. Eu tinha 36 tipos de shampoo. Numa única prateleirinha. Até aí, tudo bem. Havia 39 marcas de macarrão, com tipos diferentes de macarrão. E claro, o que será que é melhor eu levar? Vocês sabem quantos sistemas de som existem disponíveis no mercado hoje? Para você optar por pôr um som na sua casa? Por favor, me deem uma sugestão. Mais ou menos, quantos tipos de sons hoje, disponíveis hoje, não modelos antigos, hoje disponíveis no mercado? Cerca de, segundo os dados da internet, 6,5 mil tipos. Há cerca de 15 sites na internet por cada habitante da Terra. Me corrigiram outro dia dizendo que era 150. Como eu li esse dado na Veja, não sei mais se alguém aqui leu, me corrija. Eu lembro que eu li 15 por habitante da Terra. É o número de sites hoje para você consultar. E um rapaz até me corrigiu numa outra palestra e disse, não, são 150 por habitante da Terra. Então nós estamos cheios de opções de todos os tipos. Para vocês terem uma ideia, eu dou aula para medicina e para enfermagem. Hoje eu tenho alunos que realmente, a linha de corte, para eles adentrarem os cursos aqui da FAMERP, ela aumentou. Então eu tenho uma disputa hoje, como sempre houve, mas uma disputa ainda maior e com alunos num nível intelectual ainda mais exigido e maior. Então, os meus alunos hoje, eu sinto que são alunos que estão muito mais capazes de absorver determinadas informações, são alunos mais, não posso dizer mais inteligentes, mas estão ainda mais capacitados. Né? São alunos que, pela competição que os cursos, né, acabam gerando, então eles estão mais preparados. Por que, então, que eu dou cerca de 1/3 a menos de conteúdo programático nas disciplinas de genética? Por que será? Antigamente, esses jovens, eles tinham uma proposta. Eu quero fazer determinada especialidade porque me identifico com ela. Hoje será que eu consigo
será que tem residência disponível, que é um outro vestibular? Será que eu vou conseguir comprar o equipamento que essa especialidade pede? Se eu faço clínica, me paga um pouco, mas é o que eu me identifico. Eu vou para a cirúrgica, mas se eu for para a cirúrgica, eu tenho 2 anos de residência de cirurgia básica, depois eu tenho 2 anos de cirurgia não sei o quê, depois se eu quiser fazer uma outro tipo de coisa, eu tenho mais 2 anos. E o mercado está mais competitivo e eu vou ganhar menos fazendo muito mais. Então eu tenho alunos hoje menos criativos. As questões fundamentais dos jovens antes, assim, quando eu era jovem, gente, por favor. Mas lá, quando eu era um pouquinho mais jovem, né? As questões que norteavam as nossas vidas é o que você vai ser, o que você vai fazer. E a gente não estava muito preocupado com a questão e o que isso vai dar de retorno material. A gente queria fazer o que se identificava. Além disso, a gente entendia que, será que eu caso? Quantos filhos será que eu vou ter quando eu me casar? Hoje as perguntas são diferentes. Será que eu acho alguém para casar? Será que eu consigo casar, né? Porque será que eu vou só juntar ou eu vou casar? Será que vale a pena eu pôr filho no mundo? É uma questão hoje. Então existem questões muito maiores norteando esses jovens, um bombardeio de informações, além das informações dos cursos, que não permitem que eu consiga fazer daquela cabeça o que eu fazia antes, há 20 anos, 23 anos atrás, quando eu comecei a dar aulas. Então é complicado lidar, porque o estresse dessa turminha aumentou. Né? Não é o estresse bom, é o de estresse negativo. Então eu fui colocando algumas situações. Por exemplo, essa questão do casamento. As meninas hoje querem um bom homem para casar? Meninas. Os meninos querem uma boa moça para casar? Meninos. Não. Ela tem que ser bonita, realizada, independente, alegre, bem-humorada, financeiramente, parará. Eles têm que, ai gente, tem que ser bonito, tem que ser forte, tem que ser uma família maravilhosa, tem que ter recurso, tem que ter futuro, já tem que de preferência ter um carro bom. As nossas expectativas, nosso nível de exigência está super alto. Vocês conhecem aquela historinha do sujeito que procurava a mulher perfeita para casar? Não conhecem? Esse sujeito estava tão interessado em casar, mas tinha que ser com a mulher perfeita. Então ele conta para o amigo, sujeito, eu fui em busca da mulher perfeita para me casar. Ele disse, é mesmo? Você encontrou? Olha, eu vou te contar a história. Eu encontrei uma moça linda, linda. Sabe aquela moça que você olha e dói de olhar? De tão linda. Mas era a perfeição. Você casou com ela? Ficou com ela? Não. Ela era linda, mas em compensação ela abria a boca, não tinha cultura, uma moça apática, esquisita. Puxa vida, e o que você fez? Ah, eu fui procurar. E eu achei uma moça bonita e muito inteligente. É mesmo? Muito inteligente? Nossa, sabia conversar de todos os assuntos. Era uma mulher super bacana, né? Comigo era bacana, linda também. Não tanto como a primeira, mas era linda. Aí você casou com ela. Ah, não. Não, porque, sabe, não tinha muita independência financeira. Apesar de ser muito inteligente, era um pouco idealista. E também não era muito carinhosa. É mesmo. E o que você fez? Aí fui buscar uma terceira. E ele definiu a terceira como bonita, inteligente, já era mais carinhosa, delicada. E você ficou com ela? Ah, não, sabe por quê? Eu não gostava do perfume, era uma pessoa de mau gosto, vestia mal, era bonita, simpática, tudo. Mas, sabe, não... Falei, meu amigo, e aí? Aí eu continuei procurando. E aí eu achei. Meu amigo, a mulher era linda, simpática, inteligente, cultíssima, absolutamente agradável, absolutamente caridosa, absolutamente carinhosa. Ela era absolutamente perfeita. Ah, não, pelo amor de Deus, aí você casou com ela. Não deu certo. E por quê? Ah, tinha um probleminha. Qual? Ela estava procurando um homem perfeito. Pois é. Sabe o que acontece, gente? Nós competimos tanto,
que nós estamos intolerantes para os fracassos. O mundo não perdoa fracassos. Quem é o mundo? Quem é o mundo? Somos nós. Nós queremos que todos perdoem os nossos fracassos, mas nós estamos absolutamente intolerantes com o fracasso alheio. Se o sujeito não está bem sucedido sobre algum aspecto, não serve para meu marido, ela não serve para minha esposa. Mas a gente tem liberdade de escolha, não tem? Então a gente sai por aí escolhendo, escolhendo, escolhendo e escolhendo. E a gente escolhe até viagem. A gente vai viajar para a praia. Quando está na praia, qual é a sensação? Eu acho que eu devia ter ido para a montanha. Se eu estou na montanha, eu acho que eu devia ter ido viajar lá para casa daquele meu parente, não sei aonde. Se eu estou na casa do meu parente, não sei aonde, e eu não estou preocupada com a opção de férias, mas sim porque eu decidi tirar férias, qual a minha outra preocupação? O que será que está acontecendo no meu trabalho? Deixa eu ligar lá. Quem é que vai me ligar? O que está acontecendo lá? Se eu estou lá, eu estou sonhando a hora que eu estou lá nas férias. Mas se eu estou nas férias, eu estou controlando o meu trabalho. Ou seja, eu não consigo me decidir frente a tantas coisas e expectativas altas que eu crio. Bom, aí nessa brincadeirinha de reflexão, veio um outro exemplo. Aguinaldo está na plateia? Tá. Meu marido, medicina. Deve ter outros médicos aqui. Antigamente você ia no médico, e alguns ainda têm essa postura. Você ia lá e falava assim, eu estou com tal problema. Tá, é a queixa. O médico vai fazer o diagnóstico. Muito bem. Feito o diagnóstico, ele vai te dar uma opção de tratamento. Então, antes de você ir no médico, lembrem assim, aqueles um pouquinho mais experientes como eu. Você ia no médico e ele dizia, olha, tome isso, faça aquilo, ou vamos te operar. A conduta é X. Muito bem. Hoje, não é geral ainda, mas existe uma tendência que é a seguinte. Olha, você pode fazer o tratamento conservador. Você pode fazer o tratamento conservador usando determinada droga, mas tem uma outra, que é recente no mercado, que tem tais efeitos colaterais, mas pode ser que não seja o seu caso, mas você também pode usar uma outra droga que não tem esses mesmos efeitos, mas ela não é talvez tão efetiva, porque o percentual de casos que ela cura é menor. Mas você também tem a opção da cirurgia A, mas você também tem a opção, por exemplo, bariátrica, da cirurgia B, ou então você pode ainda fazer a cirurgia C. E ele explica isso em 10 minutos. E ele diz assim, então qual é o tratamento que a senhora prefere? Assina. Ou seja, até o tratamento, que era uma coisa que a gente se comportava como paciente, hoje a gente é cliente. Então a gente tem as modalidades, a gente tem que optar. E é uma coisa complicada, porque a gente também tem que assumir o risco de uma decisão que às vezes a gente não está preparado para tomar. E olha só que enrascada. Então um monte de coisas que a gente tem para escolher gera o quê? Duas consequências são esperadas para o excesso de liberdade. Vamos pensar. Paralisia. Vocês concordam que a pessoa, antes você falava assim, o que você quer? A ou B? Eu quero B, saía satisfeita. E muitas pessoas são assim. Outras, frente a tantas opções, falam, e agora? O que eu faço? É melhor eu decidir depois. Concordam? Então a gente fica meio que paralisado diante de tanta coisa. Por exemplo, gente, outro dia eu queria, meu marido é testemunha, eu queria comprar um celular. E eu fui na loja, a minha filha estava junto. Mas eu queria só um telefone. Com a minha filha junto ainda, que ela domina aquele monte de negocinhos que eu não entendo nada, né? No máximo eu uso um computador para trabalhar e está de bom tamanho. Mas eram tantas as opções que falar e receber era uma coisa tão obsoleta que era só o que eu queria. Mas não tinha. Eu falei, tem um telefone que é só telefone? Que até um torpedinho vai lá. Mas não tem. Eu tinha um mini computador aqui, um outro mini computador ali, e eu não precisava disso. Então eu acabou a Amanda escolhendo para mim.
Porque eu falei, filha, eu não preciso disso tudo. Ai, mãe, eu não acredito que você vai fazer isso. Porque eles dominam isso com muita facilidade. Para mim, aquela opção me paralisou. Falei, nossa, agora não sei, né? Frente a tantas opções de celulares que eu tinha. Então a gente acaba ficando paralisado. É onde a gente toma a fama de indeciso. Mas na verdade é por causa dessa questão das expectativas muito altas e de muitas opções pela frente. A outra consequência de tanta liberdade é a insatisfação. A gente vive angustiado, porque para cada opção que a gente faz, existem outras N opções que poderíamos ter feito. E a gente vive a angústia da opção que não fez, e não a satisfação pela opção tomada. Vocês já ouviram uma frase que resume mais ou menos a nossa situação, ou pelo menos de um bom número de pessoas? Tudo era melhor quando era pior. Ou não? Olha, eu queria tanto ter um carro novo, uma casa bonita, não sei o quê. E olha, e poder entrar numa loja e comprar roupa. Muito bem, quando você tem a casa bonita, o carro bom, a roupa que você pode comprar, você senta para tomar cafezinho com alguém e fala assim, ai, como eu era feliz naquela casinha humilde da minha mãe. Quando a gente fazia tudo a pé, a gente andava de cavalo, a gente ia para a casa do vizinho a pé, papapá. Tudo era melhor quando era pior. Alguém já passou por essa sensação? Por quê? Porque quando é pior, tem sempre a opção de ser melhor. A expectativa de ser melhor. Mas a gente tem expectativas muito altas. E aquela mulher ideal a gente não acha. Aquele homem ideal a gente não acha. Aquela cara perfeita, gente, estica daqui, preenche dali, paralisa lá. A gente não acha o ideal de beleza e que não nos satisfaz, e pior, não satisfaz o outro. E a gente vive angustiado. Qual é a consequência da angústia? O de estresse. Qual é a consequência? Aliás, tudo está ligado. Frustração. E o que acaba levando tudo isso? Depressão, que é um dos males, vamos dizer assim, mais frequentes hoje em dia. Mas tudo isso porque a gente acha mesmo que excesso de liberdade é significado de bem-estar. 3 sujeitos, vamos dizer assim que caprichados. Vamos citar Gandhi, vamos citar Dalai Lama e vamos citar o Mestre Jesus. 3 sujeitos deram entre as suas mensagens algumas dicas da tal felicidade. E a gente não consegue adaptar-se a essas dicas, ou pelo menos a dica principal. Sabe qual é a dica que está por trás das mensagens desses 3 espíritos missionários? O segredo da felicidade é ter baixas expectativas. Sabiam disso? Por quê? Vejam bem. Existe uma diferença, eu até anotei. Por que é ter baixas expectativas? Porque liberdade em excesso é prisão. Comodismo é diferente. O que os 3 propuseram não é acomodação ou comodismo, mas sim contentamento. Isso não significa que você vai ficar então acomodado e não vai lutar para melhorar sobre uma série de aspectos, todos aqueles que você acha necessário. Mas quando você põe o teu interesse, a tua paz de espírito na expectativa, você nunca vai ter paz. Quando você põe a teu interesse, quando você realmente olha para o que tem e o que é, e se sente satisfeito, aí sim. Aí é diferente. Não acomodado, satisfeito. Certo? Então, contentamento com o que eu sou, com o que eu tenho, é o grande segredo para eu ser feliz. E aí eu fui colocando alguns exemplos, né? Dessa questão de opção. Porque a gente opta por se comportar, porque tudo, quando sai daqui, é comportamento. Tá bom.
Pensar também é se comportar. Marcos é da comportamental e vive me corrigindo isso, tá bom. Mas comportamento enquanto ação, aqui, vai ser exercido a partir de uma ideia que foi formada. Tudo bem. A gente optou hoje por sermos, pelo menos a maioria de nós, porque tem algumas pessoas que são simpáticas e por isso estão aqui, mas muitos optamos por sermos espíritas. Sim ou não? E a gente tinha algumas opções hoje, última semana da novela das 8, olha lá, ela, ai, tô perdendo o capítulo, que nada, vai embora mais cedo, dá certo, ainda pega o finalzinho, né? Mas a gente optou por vir a casa por falta de opção, porque a gente integralizou mesmo, a gente entendeu que vir a casa é sempre salutar. Ah, mas eu vou lá ouvir sempre a mesma coisa, a Agnes está falando as mesmas coisas de sempre. Bom, mas será que eu não posso ter uma nova forma de olhar para a mesma coisa? Ou mesmo ressignificar coisas, ou mesmo afirmar ou reafirmar valores, porque não deixa de ser um reforço. Então a palestra eu entendi que é legal, porque ela é um reforço para muitas coisas que às vezes uns pensamentinhos danadinhos lá fora podem desvirtuar-nos, né? Lembra da definição do Chico de tentação? Eu sempre acho bonitinho repetir, porque eu adorei, a Andréia trouxe a definição pra gente. Tentação é aquele negócio que você corre dela, né? E você corre muito, mas se você olha para trás, vai correndo mais devagarinho, quem sabe ela te alcança, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se tentação não fosse bom, não seria tentação. E a gente não está protegido pelas paredes do centro quando a gente pensa. E paredes do centro não significam absolutamente nada. E a gente tomou uma decisão frente a tantas opções de religião que seríamos espíritas. Então nós temos um comportamento que não pode ser paradoxal. Eu anotei João e Paulo em duas passagens, duas frases que mostram coisas bem simples. Eles propõem que nós nos observemos. Porque João 2,6, ele diz o seguinte: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Paulo, aos Romanos 8,9, ele coloca: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Por quê? Porque a gente optou por ser espírita. Então, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações. Não significa que eu vou dominá-las, mas também não significa que eu vou me dar a desculpa de que estou tentando sempre e vou escorregar propositadamente com a desculpa que eu estou tentando. A gente tem que nivelar por cima. Quem assistiu o filme do Chico Xavier? É muito bonito, né? Muito bem feito, retratou o homem Chico Xavier, esse espírito incrível, missionário. E o que a gente sente quando as pessoas comentam sobre o Chico? Uma grande admiração, e que deve ser realmente admirado, porque era um espírito muito especial. Mas o Chico queria ser admirado. Os modelos que são nos colocados, os espíritos missionários que vêm à Terra, são para que a gente os admire. Essa é a proposta? Não. Eles devem ser seguidos, que é completamente diferente. Não apenas, que lindo, que cara incrível. Um dos meus irmãos, o mais rapinha do tacho, né, tem 20 anos, aliás, tem um ainda de 24 anos de diferença comigo. O que tem 20 anos de diferença comigo disse assim: eu não vou não. Eu falei: por que você não vai? Ele não é espírita. Eu morro de medo dessas coisas. Eu falei: então tá bom, então vamos fazer um trato. Você vai com a sua esposa, ele é recém-casado, você vai com a sua esposa, segura bastante na mão dela, aí quando for passar aquela coisa, você fecha os olhos, né? E comecei a dar risada. E minha mãe, que tinha assistido, falou: não é nada disso, você vai ver ali. E minha mãe, que não frequenta a casa espírita, ao contrário de papai, minha mãe disse: olha, você vai ver ali um exemplo de um homem que deve ser seguido. Né? É muito bonito o filme. E paramos por aí. E é realmente isso. Não é para que todo mundo se torne espírita. Ah, tudo bem, a gente adoraria que todo mundo se tornasse, né, gente? Mas é, na verdade, uma proposta de vida. Né? Um olhar diferente para a dor do outro e para o que a gente está fazendo aqui. Né? Nós não estamos de férias, não. A quem muito foi dado, muito vai ser pedido.
Então, se a gente não pode, nós temos excesso de liberdade, consequentemente nós optamos. Quando nós fazemos a opção, a gente não pode ser paradoxal, ou seja, nós não podemos ser contrários àquilo que nós instituímos como norte para as nossas vidas, o Evangelho do Cristo, as informações da doutrina espírita, e ter um comportamento inadequado, né? Quando a gente fala aqui, a gente está falando principalmente não em nome da Agnes. Eu quando falo aqui, eu estou falando em primeiro lugar em nome do Francisco de Assis, porque essa casa me acolheu e tem-me hoje como uma trabalhadora da casa, né? Então eu tenho a responsabilidade de zelar por um nome que eu represento quando eu vou nas outras casas fazer uma palestra. Além disso, eu tenho uma responsabilidade de conduta frente aos meus colegas que trabalham aqui e principalmente frente aos frequentadores. Ou é diferente cada um de nós frente aos filhos, aos colegas de trabalho e etc. Então não é uma questão de simplesmente fazer de conta, porque quando a gente faz de conta, o único enganado somos nós mesmos. Até porque não é uma questão da espiritualidade estar vendo, mas é porque todo mundo nota mesmo, e só você, bobão, não nota que todo mundo nota, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses comportamentos paradoxais. E aí eu coloquei algumas ideias aqui de algumas obras espíritas, conversando sobre comportamento. E aí eu vou me permitir contar algumas historinhas para vocês, para a gente exemplificar. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os seus semelhantes, pela maledicência e pela crueldade, né? Então, às vezes, a gente diz assim, mas olha, Jesus foi um exemplo, quanta coisa bonita ele falava, Kardec, Chico Xavier e tantos outros bons espíritos que nos deram tantas coisas bacanas. Como eu amo ler as obras do Chico, que coisa bacana André Luiz, Emmanuel, e vou por aí afora. Primeira rodinha que eu encontro, você viu? Fulana? Acha que ela está fazendo o quê? Não acredito. Não acredito. Onde tem fumaça, né? Não tem essa história? Quem aqui já foi alvo de maledicência? Levanta a mãozinha para eu ver. Quem já foi alvo de fofoca? Melhor. Nossa, gente, só isso? 3? Vocês estão com sorte, né? É muito comum, né? Muitas pessoas, muitas vezes, colocam situações que não existem, ou colocam atributos da sua personalidade que não são seus, e isso é muito frequente, né? Muito frequente. Quem aqui nunca fez fofoca? Paviane perguntou terça passada. Quem é que nunca praticou a maledicência? Então, bom, vamos lá. Há quem assevere compreender o otimismo do divino mestre, mas não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero, nas suas crises pessoais. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, mas incentiva a separação e a discórdia. Sabe aqueles amigos super bacanas assim? Quando o moço chega e fala assim, eu estou com uma crise com a minha mulher, que olha, vou te falar, tá difícil de aguentar aquela mulher perfeita que eu achei lá em casa, né? Aí vira o grande amigo e diz assim, precisa ela troca. Esse monte de mulher aí no mercado, meninas, né? Aí as meninas, né? Uma vez, gente, eu ouvi, estava assim de orelhada, eu ouvi uma pessoa falando do meu lado. Não há casamento que aguente mais de 15 anos, só arrumando um amante. E aí, gente? Que tipo de amigo a gente está arrumando? Será que essa pessoa que está equivocada e lhe dando determinadas sugestões, ela está bem casada? Ela está casada? Ela sabe exatamente o que significa você estar com alguém? Não significa que você, em algumas situações de compromissos que além de ferir terceiros,
também estão levando a situações de desespero, né, para o próprio casal, e a doutrina espírita, ela envolve, inclusive, essa questão, né, no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, né? Então, a doutrina espírita não é contra a separação ou contra o divórcio, mas coloca que são situações onde realmente isso não pode ser evitado. E cansei, não dá, incompatível, não tenho mais estímulo, não me sinto bem. Isso não é, vamos dizer assim, interpretado dentro da doutrina espírita como motivo, porque o amor também pode ser ressignificado, ele pode ser reativado, porque amor também é história. E eu sempre digo para José Carlos, não troco a nossa história por nada nesse mundo, né? Porque isso é muito forte na nossa relação. E isso é super importante. Agora, eu lembrei de uma historinha, que é lá daquela palestra, né, Toninho, que eu falei que eu ia contar, de uma senhora que estava no leito de morte. Ela estava realmente com uma doença terminal e ela não tinha mais nenhuma expectativa de ficar boa. A opção, infelizmente, era o desencarne. E ele não ia tardar. E essa mulher estava em casa, no leito, sabendo da gravidade da sua doença, e o companheiro dela, de mais de 50 anos de casada, ela era uma mocinha de 80, ele um mocinho de 82, ela doente, ele estava saudável, e ela conversando com ele sobre o relacionamento dos dois. E ela disse, oh meu bem, como foi bom nós passarmos esse tempinho juntos. E ele disse, realmente, meu amor, que mulher especial que você sempre foi. Olha, você, eu nem sei te dizer, você não está falando isso porque eu estou dodói. Não, você sempre foi uma mulher especialíssima, meu bem. Olha, você nem dinheiro me pedia. Coisa que achar que mulher, né? Bom, mas muito bem, eu vou continuar a história. Nem dinheiro você me pedia. E olha só, você tinha um comportamento, não brigava comigo. Tudo bem, eu lembro que lá no começo do nosso relacionamento, 2 primeiros anos, foram infernais. Você, nossa, eu não podia falar nada que você já estava brigando comigo. Se eu tirava as coisas do lugar, você estava brigando comigo, tudo você brigava comigo. Mas depois, eu não sei, o que aconteceu? Ah, meu amor, eu segui os conselhos da minha avó. É mesmo? E que conselhos são esses? Não, basicamente, ela me aconselhou a, toda vez que nós brigássemos, que eu fizesse um determinado, vamos dizer assim, artefato. Ele disse, é mesmo? Ela falou, é. Faz um favor para mim, querido. Vai até o meu quarto de costura e tem o guarda-roupa, não tem? Tem. Afasta o guarda-roupa que você vai ver um fundo falso onde tem uma gaveta. Ele falou, como? Tem gaveta falsa aqui em casa e eu não estava sabendo. Pega lá, meu bem, traz a gaveta para mim. E assim ele foi. Foi até o quarto de costura dela, trouxe a gaveta. Pôs a gaveta ao lado na cama e falou, meu bem, o que é essa gaveta? O que tem aqui? Ele encontrou uma gaveta que estava toda tampada, o seu conteúdo com um veludo, pano, né? Um veludo, e por cima havia 2 bonecos de pano, muito bem feitos. E ele disse para ela, mas o que significa isso? Deixa eu te contar o segredo da minha avó. Nós brigávamos muito, muito, não foi? Ele falou, realmente, mas eu cheguei a te magoar? Ah, meu bem, vamos dizer que eu não brigava à toa com você, né? Mas tudo bem. E aí a minha avó me deu esse conselho, né? Esse segredinho para ser seguido, para que nós vivêssemos bem, como nós vivemos a vida inteira. E ele disse, bom, mas me conta, o que foi? Ele falou, olha, ela me disse que cada vez que você me maltratasse, fosse cruel comigo, ou brigasse comigo, que eu fizesse um boneco de pano, mas super caprichado, onde eu colocasse a raiva que eu sentia, ou aquela coisa de ficar inconformada, na forma de coisas boas, de coisas bonitas, que eu fizesse boneco de pano. Ele disse, olhou para a gaveta, olhou para ela e falou, peraí, você foi uma boa esposa, mas eu, hein, cá para nós, eu estourei a boca do balão, eu devo ter sido um maravilhoso marido. E ela disse, poxa, meu bem, por que você acha isso? Por quê? 2 bonecos de pano em cima da gaveta. Olha que coisa maravilhosa. Eu fui demais. Você só fez 2 bonecos, senão de que eu fui um maridaço. Pois é, meu bem. Com certeza você foi um maridaço. Tira, por favor, o veludo para mim. Quando ele tira o veludo, tinha maços de notas de $100. Não entendeu nada. Que banco que ela tinha assaltado? Bem, o que é isso?
Que fortuna é essa? Que tem uma pequena fortuna? Calma, meu bem. São algumas economias. Meu bem, não estou entendendo. Tem muito dinheiro aqui. Pega esse dinheiro, porque a maioria eu já gastei. Por isso que você não me pediu dinheiro. Calma, marido. Pega esse dinheiro. Você está saudável. 82 anos, você está todo inteirão. Vai passear. Dá uma parte para os filhos, quem você achar que deve. Pega para os nossos netinhos. Vai passear com eles. Vai fazer uma viagem. Você está tão bem. Divirta-se com esse dinheiro, que isso não significa nada. Apenas para você poder se divertir. Não, pera um pouquinho, mas você tem que me contar. O que é isso? Calma, meu bem, eu não roubei banco nenhum. Isso é apenas uma sobra da venda dos bonecos de pano. Eu não tenho vocação para fazer boneco de pano, viu? Então, o que a gente pensa? Bom, eu posso ressignificar as coisas. Claro que nós não vamos sair por aí, nem os meninos nem as meninas, fazendo bonecos de pano. Mas será que eu posso dar um outro significado? E a partir da minha tolerância, o outro pode mudar o comportamento? Porque comportamento, cadê a Ju? Gera comportamento. Onde tem problema, tem solução. A gente aprende direitinho, tá vendo? Conviver com um psicólogo, eu vou falar uma coisa. Então, uma outra passagem, né? Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem. Puxa vida, como Jesus era caridoso, que alma incrível. Muito bem. Mas se acomoda na rede da preguiça e do comodismo. Há quem ouve, aliás, há quem louve a simplicidade do eterno amigo, mas complica toda a sua vida. Porque Jesus era simples, porque Jesus era humilde, porque Jesus resolvia, porque Jesus, e eu só complico a minha vida. Hoje até nós estávamos discutindo num grupo de apoio a questão dos problemas. O que é que eu faço quando eu tenho um problema? Então eu posso resolver o problema, que é o que todo mundo espera. E eu lembrei de uma outra historinha do samurai, né? Acho que alguns conhecem, porque veiculou aí na internet por um tempo. Mas um samurai, um mestre, e um guerreiro, mestre, estava com seus discípulos, e ele colocou em cima de uma mesa, onde os discípulos estavam dispostos ao redor, um vaso de porcelana chinesa, maravilhoso, um vaso grande, todo pintado à mão, aquela porcelana extremamente delicada, um vaso raro, extremamente antigo, portanto muito valioso. Ele colocou em cima da mesa, os discípulos ao redor, e ele disse: vocês têm 2 horas para resolver este problema. Deixou o vaso, virou as costas e saiu da sala. Um discípulo olhou, fez algumas anotações. Outro discípulo foi lá, virou o vaso de ponta cabeça. Outro foi lá, enfiou a mão dentro do vaso procurando algum fundo falso. Outro virava e dizia, deve ter algum segredo na pintura. Então eles estavam tentando interpretar aquela pintura, porque ali certamente deveria ter o código para resolver o problema. E assim eles ficaram exaustivamente discutindo como resolver aquele problema. O mestre voltou, depois de 2 horas, e disse, vocês resolveram o problema? Mestre, a gente não está conseguindo, a gente queria algumas informações. Vocês resolveram o problema? Mas mestre, mais 2 horas e eu volto aqui. Foi embora e os discípulos ficaram ali tentando resolver o problema. A mesma coisa, procura daqui, procura dali, vira para cá, vira para lá, equações e nada. Tá bom, o mestre chega, vocês resolveram o problema? Mas mestre, a gente não consegue definir qual que é o segredo de resolver esse problema. O mestre não teve dúvida. Ele lançou mão da sua espada e simplesmente, arrebentou o vaso em centenas, milhares de caquinhos. Os discípulos ficaram todos atônitos, mas mestre, o vaso era valioso, o vaso era antigo, o vaso era de porcelana, o vaso era pintado à mão, Ele disse, eu coloquei um problema. Vocês não foram capazes de eliminá-lo. Vocês ficaram supervalorizando o problema. Quando a gente tem um determinado estado de personalidade, ou de estado de estar, né? Ou de ser, não vamos nem falar do de ser, nós estamos de uma determinada forma, estamos felizes. Aí o problema vem, bate.
O que a gente faz? Empurra o problema? Transfere o problema para alguém? Modifica o problema? Quem sabe se eu modificar o problema, ele vai deixar de ser problema? Penso, analiso. Mas não é analisar, porque é bom analisar problema, mas fico a vida inteira analisando de onde que veio isso. Ou simplesmente permito que o problema termine com todo esse meu estado de ser. Ou simplesmente eu, dá licença, problema, e elimino o problema. Como é que eu ajo nessas situações? Como é que eu me comporto frente aos problemas? Quer ver uma coisa? Quando a gente está super bem, sabe quando aquela coisa, a pessoa que a gente gosta da gente, a dívida que a gente queria pagar, a gente pagou, aquilo que a gente queria comprar, a gente comprou, aquelas pessoas que a gente gosta, todos também estão bem com a gente, lá no trabalho está super legal, teve aumento de salário, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente está bem demais? O que vai acontecer? Eu posso até esperar, tá tudo bom demais, alguma coisa vai vir. Ou não? Porque a gente funciona no problema, né? Quando não tem, a gente cria. A gente dá um jeitinho de criar problema. Porque a gente funciona muitas vezes assim. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que praticidade, que objetividade. Funciona para uns, pode não funcionar para outros. Agora, certamente, ficar levando o problema com todo o carinho, o vasinho para lá e para cá. Eu tenho um problema. Ah, como o meu problema é um problema. Não vai resolver o problema. Sim ou não? Muito bem. Aí outra coisa para a gente refletir. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, mas se agarra ao pedregulho da agressividade e é intolerante. Alguém aqui é agressivo? Intolerante? Claro que não. Como diz o Alcântara, isso é só lá para o norte do Paraná. Né? Acha que alguém aqui é agressivo ou intolerante? Aquela coisa de você chegar em casa e falar, oi, benzinho, tudo bom? O que é? O que foi? Beizinho por quê? Né? Então você chega num colega de trabalho e fala, como você está bonito? Está me gozando? Me gozando? Não, só estou te achando bonito hoje mesmo. Né? A gente está com a expectativa é alta, as opções são diversas, a gente opta e fica frustrado, o mundo não perdoa os seus fracassos, você fez a opção por ser espírito e ter um comportamento paradoxal ao que o teu mestre maior e a todos os outros que vieram depois dele ensinaram, ou até antes, ensinaram. Há invocações verbais do Cristo. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Eu vou seguir uma religião para me espiritualizar. Eu costumo dizer lá no atendimento fraterno, já me desculpando, viu gente, eu não chego tarde na casa espírita não, eu encosto ali na parede depois que eu terminei de trabalhar lá, tá? Viu? Então a gente escuta muito essa questão, né? Que muitas vezes as pessoas optaram por uma religião para se espiritualizarem mais, para compreenderem melhor a essência da vida, né? E muitas vezes, algumas pessoas vêm à casa espírita em busca disso. Eu costumo dizer lá, se você encontrar nessa casa, eu convido para ficar, convido para estudar, convido para uma série de coisas, para trabalhar, para fazer o culto do evangelho no lar, a gente vai convidando. Vai tentando explicar algumas coisas e fazendo os convites para que a pessoa venha aqui assistir a palestra, estude, etc. E eu sempre digo, se você ouvir aqui dentro da casa uma única frase que descaracterize ou que deturpe qualquer mensagem do Cristo, vai embora, porque você não está no lugar certo. E aí às vezes a gente escuta coisas do tipo assim, ouve uma frase dessa forma, e por isso que a gente tem que ser cauteloso, até quando a gente busca uma religião, que não necessariamente tem que ser o espiritismo. Mas a gente ouve, eu já ouvi, exatamente, textualmente assim, se você pagou antes, como é que Deus vai ter a cara de te negar o que você está pedindo? Eu ouvi essa frase textualmente. Né?
Você pagou antes, Deus não vai ter a cara de negar o que você está pedindo. Então você pode pedir o carro novo, você pode pedir a casa, você pode pedir aquilo e aquele outro, porque você já pagou. Então Deus, se você vai lá e compra alguma coisa de alguém, se alguém não vai te dar, claro, você já pagou, como é que Deus vai ser diferente? Na lógica do materialismo, tem lógica. Ou não? E se a cabecinha está menos avisada, isso passa a ter lógica. Quando é absolutamente paradoxal. Como que eu posso atribuir à divindade esse tipo de troca? Principalmente este tipo. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque fala em nome do Cristo ou de Deus e se comporta de uma forma absolutamente contrária, paradoxal às mensagens deixadas por eles. Se nós nos confessamos aprendizes do Evangelho, nós temos que observar os nossos próprios passos para não sermos, então, paradoxais. Rotulagem, sou espírita, sou isso, aquilo, não adianta nada. O que é ter várias opções? Se eu tenho inúmeras opções, eu opto por essa. Eu acabo depois me sentindo frustrado, porque vivo a expectativa errada disso tudo. Se eu tenho algumas, eu tenho condição de conhecer melhor as minhas opções, fazer uma determinada e depois realmente me contentar com aquilo. Então, o dogma da sociedade contemporânea, maximizar a liberdade, no sentido de escolhas, para maximizar meu bem-estar, é falso. Por outro lado, é isso que o mundo me dá. Então, eu tenho que, pelo menos, considerar a informação religiosa, e as boas religiões pregam isso, de que eu tenho que ter uma coisa chamada contentamento frente à opção escolhida. Não acomodação, porque outras opções podem aparecer, em um determinado momento, podem ser melhores. Mas o contentamento é a base da felicidade. E a pessoa contente, a pessoa que sabe tomar uma decisão frente a muitas ou frente a poucas opções, essa pessoa contente é a pessoa que se valoriza, é a pessoa que se gosta, é a pessoa que tem o que a gente chama de autoestima alta. Então eu vou contar a história que o Toninho me pediu para finalizar rapidinho, a pedido do Toninho, porque é uma história que ilustra bem essa questão dessa interpretação da gente, mesmo frente às nossas atitudes e frente ao que os outros pensam de nós diante de um problema. Então havia um rapaz, todo mundo sabe o que é bullying aqui? Um constrangimento, vamos chamar assim, que a gente pode sofrer, tá? Que pode, inclusive, a gente chama de constrangimento, mas pode ser moral, psicológico, inclusive uma agressão física. É uma agressão, porque o indivíduo não quer aquele tipo de comportamento do outro para com ele, e ele se sente, em algum aspecto, agredido. Então, por exemplo, aquela criança que a turminha resolveu pegar de vítima na escola e fica de gozação, né? Ou então aquele sujeito no ambiente de trabalho que ele não gosta de determinado apelido, de determinadas colocações, aí é que o grupo faz mesmo. E ele se sente desconfortável, se sente mal. Em algumas situações é até agredido fisicamente esse indivíduo. Então esse é o bullying, né? Hoje em dia tem uma série de coisas por trás disso, estudos e etc. E é uma das coisas mais frequentes que acontecem hoje. Então, esse menino, há tempos idos, sofria esse tipo de constrangimento na sua escola. E havia uma turminha de garotos que continuadamente faziam gozação. Porque você não vale nada, porque você é um fraco, porque você é um bobo, porque você é isso, porque você é aquilo. E o garoto ficava chorando, para com isso, não me xinga. Ah, porque sua mãe, porque seu pai, chorão. O garoto não aguentava mais, queria mudar de escola, estava chateado. Chegou no pai e falou, pai, o que eu faço? Os meninos, seja homem, rapaz, vai lá e quebra a cara deles.
Como quebrar a cara deles? Eram 15, ele era sozinho. Como que eu vou quebrar? Vai lá, homem tem que resolver no tapa. Mãe, está acontecendo isso. Ah, isso é normal, meu filho. Na escola é assim mesmo, não liga. Professora, por favor. Ah, para, isso é coisa de moleque. Para com isso, vocês. Vamos lá. Diretor, nada. Ninguém resolvia. Esse menino estava tão chateadinho, tão chateadinho. Ele falou, puxa vida, eu não sei o que eu faço mais. Estava acabado. Um jovem já, não um menininho, um jovem, né? Então ele resolveu. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir ajuda para aquele meu professor, era um professor